Olá, alunos! Aqui é a professora Fernanda Carini novamente e na aula de hoje nós vamos continuar comentando sobre cultura descontínua, sobre fermentação embatelada. E nessa aula vai ser a nossa última aula sobre esse assunto e a gente vai continuar abordando o tema cinética de fermentação, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a fase estacionária e sobre a fase de desaceleração. Então vamos lá? Então, independente de você estar trabalhando com um organismo unicelular ou um organismo micelial, como os fungos, as equações que a gente viu nas aulas anteriores, elas vão prever que o crescimento ele vai continuar infinitamente, infindadamente. Então, as equações que nós vimos na aula anterior, ela vai expressar essa fase aqui, que é a fase log ou a fase exponencial. E o crescimento ele continuaria infindadamente. Só que a gente sabe que isso não é verdade, não é mesmo? O crescimento de um organismo, o crescimento microbiano, ele vai resultar em consumo de nutrientes e na excreção de produtos microbianos. E alguns desses produtos até mesmo podem ser tóxicos para o micro-organismo e pode atrapalhar o crescimento de alguma forma. Então, o consumo de nutrientes e a excreção desses produtos microbianos, eles vão influenciar no crescimento do nosso micro-organismo, a nossa cinética de fermentação. Então, depois de um certo tempo, ao longo de um certo tempo, o crescimento ele vai entrar em uma fase de desaceleração e depois ele vai parar, ele vai chegar nessa fase estacionária. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Por que o crescimento ele vai parar, professora? O que faria o nosso organismo, o nosso micro-organismo parar de crescer? A cessação desse crescimento, ela vai se dar principalmente pela falta de algum nutriente essencial. Então, ao longo da fermentação, eles vão consumindo esses nutrientes e vai chegar um determinado momento em que um nutriente essencial ele vai faltar para o nosso micro-organismo, ele vai estar faltando no meio de cultivo. A esse nutriente que vai fazer com que o nosso micro-organismo ele não consiga mais se desenvolver, a gente dá o nome de substrato limitante. E também tem o caso em que o crescimento ele pode parar devido a algum produto que ele é autotóxico, que é um produto produzido pelo nosso micro-organismo e que ele vai ser tóxico para o próprio micro-organismo que o produziu. Então, nesse caso, a gente vai dar o nome de toxina limitante, que ou pode ser a combinação de ambos, né? Um substrato limitante e uma toxina limitante. O aumento da concentração de substrato limitante, ela pode ser descrita por essa equação aqui em verde. Observe que X é a concentração de biomassa produzida, Y é o fator de rendimento que vai ser dado em gramas de biomassa por gramas de substrato consumido. SR é a concentração de substrato inicial e o S é a concentração de substrato residual. Dentro dessa equação, vale ressaltar o fator Y. O fator Y vai ser o nosso fator de rendimento. Ele vai ser uma medida da eficiência de conversão de qualquer substrato em biomassa. E isso pode ser utilizado para predizer a concentração necessária para produzir uma certa quantidade de biomassa. Então, esse fator de rendimento, o nosso Y, ele não vai ser constante e ele vai variar de acordo com a taxa de crescimento. Vocês lembram do nosso Mi, que a gente explicou nas aulas anteriores? Ele pode também variar de acordo com as condições de operação do nosso processo fermentativo, por exemplo, o pH, a temperatura, a concentração de um substrato limitante ou a concentração de um substrato em excesso. Então, vai ser uma série de fatores que vão fazer com que o nosso fator Y, que é o nosso fator de rendimento, que vai medir a eficiência da conversão do substrato em biomassa, então, que vai dizer qual que é o nosso fator de rendimento, beleza?
Nessa figura aqui, nós podemos ver o efeito da concentração de substrato inicial na concentração de biomassa na fase estacionária no cultivo em batelada. Então, ou seja, imaginem que vocês tenham realizado o cultivo de vocês até chegar na fase estacionária. E quando vocês chegaram lá naquela fase estacionária, vocês acrescentaram mais um nutriente naquele seu cultivo. Vocês acrescentaram uma pequena quantidade daquele substrato limitante que tinha começado a faltar no seu cultivo. Então, esse gráfico ele vai ilustrar o comportamento do seu micro-organismo frente a esta realidade. Então, vamos analisar o nosso gráfico em partes. Então, nós temos aqui do ponto A ao ponto B. Então, no início aqui do ponto A, nesse exato ponto aqui em que eu estou destacando, a concentração do nosso substrato residual, o nosso S, ela vai ser igual a zero. Esse vai ser o ponto em que o nosso crescimento ele vai parar. Observe aqui que a concentração de biomassa ela está no seu mínimo. Aí a concentração de substrato ela é zero. Mas conforme a gente vai acrescentando mais substrato, conforme S aumenta, o nosso crescimento ele vai retomar, o metabolismo ele vai retomar e mais biomassa vai sendo produzida. E isso até a gente chegar aqui no nosso ponto B. Agora vamos analisar entre B e C. A gente percebe que a utilização do substrato, a conversão do substrato em biomassa, ela começa a ser prejudicada. Isso acontece provavelmente pelas toxinas que vão se acumulando no meio de cultivo ou pela indisponibilidade de algum outro substrato, certo? Então, a concentração de biomassa ela começa a diminuir, ela não está subindo. Como aqui nós estamos em uma fermentação embatelada, que a gente não está removendo biomassa, então a concentração ela não vai cair, porque toda a biomassa produzida ela vai continuar dentro do bioreator. Mas a velocidade de produção de biomassa ela vai diminuindo. Agora a gente chega aqui no nosso ponto C e a gente vai analisar entre C e D, em que não estamos mais produzindo biomassa, em que a concentração de biomassa dentro do nosso bioreator ela vai estar constante. Então, aqui a gente percebe que aumentando a quantidade de substrato inicial, a gente não vai ter um aumento proporcional na biomassa, o que pode ser justificado pela exaustão de um outro substrato limitante ou pelo acúmulo de produtos tóxicos no nosso meio de cultivo. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a calcular a taxa de crescimento, o μ, mas a gente não considerou a deflexão do substrato, a gente não considerou o substrato limitante. Mas agora a gente vai poder calcular essa taxa de crescimento considerando esse fator que é o substrato. Então, a diminuição da taxa de crescimento e a cessação na taxa de crescimento, ela, devido à falta de um determinado substrato, ela pode ser descrita por esta equação aqui. Lembrando que μ é a nossa taxa de crescimento, então μ vai ser igual a μ máximo, que é vezes S, que é a concentração do substrato, dividido por Ks, que é a constante de utilização do substrato, mais S, que é a nossa concentração do substrato. Então, essa equação aqui, ela vai nos dar uma ideia de como vai ser a cinética do crescimento microbiano em função da utilização do substrato. O Ks é a constante de utilização do substrato, que ela vai ser muito importante dentro da análise de um crescimento microbiano. Esse Ks ele vai ser numericamente igual à concentração de substrato quando o μ for a metade de μ máximo. O que isso quer dizer? Observe nesse gráfico aqui. Quando o nosso μ ele for a metade de μ máximo, mais ou menos aqui nessa região, nós vamos ter que o nosso Ks vai ser igual à
a utilização de substrato, vai ser igual à concentração de substrato. Então, nosso Ks seria um valor aproximado aqui neste ponto do gráfico. E o nosso Ks, ele vai ser a medida da afinidade do organismo pelo substrato. O quanto o organismo ele vai conseguir consumir aquele substrato naquele determinado período de tempo. Agora a gente vai observar este gráfico aqui. Ele vai nos dar informações sobre o efeito da concentração de substrato limitante residual, no caso, em função, em cima da nossa taxa de crescimento específico, em cima do nosso Ni. Então, na zona A a B, essa zona aqui, que nós estamos destacando, nós vamos ter o nosso Mi máximo. Nós vamos ter que nossa taxa de crescimento específico ela vai estar no seu máximo. E a concentração de substrato ela vai estar em excesso, as condições do meio elas vão estar mais apropriadas possíveis. E isso esse ponto aqui ele seria basicamente a nossa fase exponencial, a nossa fase logarítmica na nossa cultura embatelada, que a gente estudou nas aulas anteriores. Agora vamos observar aqui do ponto A ao ponto C, essa região aqui, esta zona. Nesta região, nós vamos observar uma desaceleração na nossa taxa de crescimento específico. Observe que ela vai estar sempre menor do que no máximo. Isso porque o nosso micro-organismo, o crescimento do nosso micro-organismo, o consumo dele, o que ele faz para poder crescer, ele vai estar causando uma depressão no substrato, provavelmente diminuindo a concentração de um substrato limitante, causando uma diminuição na concentração do nosso substrato, e isso vai levar a um valor mais limitado de Mi máximo. Agora, vamos ver como que o nosso Ks, nossa constante de utilização do substrato, ela vai influenciar a fase de desaceleração dentro de um cultivo embatelado. Então, se o nosso Ks ele for muito pequeno, isso significa que o nosso micro-organismo ele tem uma alta afinidade pelo substrato. Nesse caso, a taxa de crescimento ela não vai ser afetada até que a concentração do substrato diminua para um nível muito baixo. Então, a nossa fase de desaceleração ela vai ser curta. Mas se o nosso Ks ele for muito alto, isso significa que o nosso micro-organismo ele tem uma baixa afinidade pelo substrato. Nesse caso, a taxa de crescimento ela vai ser afetada rapidamente pela concentração do substrato. E a fase de desaceleração ela vai ser longa, vai ser relativamente longa. Então, pessoal, para finalizar a aula de hoje, nós podemos ver nesta tabela alguns valores representativos de Ks para uma gama de micro-organismos e substratos. A gente pode ver que a Escherichia coli, utilizando como substrato a glicose, ela possui um Ks muito baixo, enquanto que a Pseudomonas, utilizando como substrato o metanol, ela possui um Ks relativamente alto, e a Saccharomyces cerevisiae em glicose, ela possui um Ks muito alto. Então, a gente consegue ver alguns desses valores representativos. O conceito de Ks é interessante porque ele vai facilitar a nossa descrição quantitativa em relação à da relação que a taxa de crescimento específico vai ter com a concentração do substrato. A gente vai entender o quanta afinidade pelo substrato aquele nosso micro-organismo terá. Então, é muito interessante e é um valor constante, é um valor o que facilita os cálculos, facilita as análises e as comparações dentro de cinética das fermentações. No entanto, esse Ks aqui, ele não vai ser uma constante absoluta. Ele vai depender muito das condições do meio, do tipo de micro-organismo, do tipo de substrato, e uma coisa que ele não leva em consideração, o que faz com que ele não seja uma constante absoluta,
é que ele não vai considerar as mudanças fisiológicas do nosso micro-organismo. Existem casos de que os micro-organismos, eles possuem um determinado valor de KS em determinadas condições, só que, para um determinado substrato, só que ele, para em determinadas condições em que ele está com uma pressão, para conseguir absorver algum nutriente que antes não era limitante, ele pode ativar algumas enzimas, e conseguir consumir aquele substrato que antes não era limitante. Então, ele vai conseguir manter o seu crescimento por mais tempo a partir dessas mudanças fisiológicas. Por isso que o nosso KS ele não pode ser considerado uma constante absoluta. Mas ele é muito interessante para a gente relacionar a taxa de crescimento específico com a nossa concentração de substrato. Então, pessoal, com isso a gente encerra nossos estudos sobre fermentação descontínua. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês têm meu número pessoal, meu e-mail. Mandem mensagem, tirem as dúvidas. E na próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre fermentação descontínua alimentada. Até lá. Tchau, tchau.